Ainda falando em saúde, o Balanço Geral Especial de hoje, de sábado, traz um assunto que é muito importante. Você sabia que o uso excessivo da tecnologia pode trazer riscos para os nossos olhos? Então está aqui no estúdio com a gente o médico Evandro Luiz Rosa, que vai ajudar aí, a esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Sabrina. Bom, primeira pergunta é, a luminosidade, aparelhinhos eletrônicos, ou seja, celulares, tablets, realmente pode prejudicar a visão? Na verdade, Sabrina, o aparelho eletrônico, ele tem um efeito um pouco assim danoso ao globo ocular, mas não chega a provocar cegueira, como diz, olha, o menino vai ficar cego, vai ter lesões graves na retina. Então, o uso constante do aparelho pode sim causar a sensação de olho seco, desconforto, interferir no sono, tanto que há recomendações médicas que crianças não usem celulares, principalmente crianças abaixo de 2 anos, que tem pais que já vão usando, educando as crianças para usar, que seja recomendado que não façam uso de celulares, tablets. E é recente até essa informação, né? De que menores de 2 anos, isso realmente chama muita atenção, né? É contraindicado. A partir de 2 anos, pode usar no máximo 1 hora por dia, tá? E a partir dos 10, 14 anos, que pode usar até 2 horas por dia. Nós sabemos que nossas crianças, nossos adolescentes, passam muito disso. Mas tem um tempo máximo? Então, o ideal é que não passe de 2 horas. Não é claro pode que na vida 2 profissional a gente não consegue regular isso. Então, o recomendável seria isso. Não quer dizer que a pessoa que passe 3, 4 horas vai ter realmente uma lesão irreversível no olho. E quando se fala 2 horas, doutor, são 2 horas contínuas. Contínuas. Né? Contínuas, intercalando, então não passar esse tempo. Cuidar durante o dia. O adulto, é claro, o adulto sempre vai passar desse tempo e claro que vai chegar de noite e vai ter aquele desconforto do olho seco. Eles me procuram no consultório, doutor Evandro, à noite eu estou tendo dificuldade de enxergar porque o olho está ressecado, a luz constante. Fica meio rosa também? Fica, os olhos vermelhos. A luz de LED, ela é muito deletéria, ela danifica muito mais desconfortável que a nossa luz natural do sol, né, que é o recomendável. Né? Bom, quem assiste o Balanço Geral também tem dúvidas. Vamos dar uma olhadinha no WhatsApp, a pergunta da Amanda. A longo prazo, as telas podem provocar a redução do potencial de visão? Amanda, não. A princípio não tem nenhum documento, nenhum trabalho que prove isso, um dano a longo prazo. Alguns estudos já estão levantando a possibilidade de ter danos na retina quando serem mais velhos, mas ainda não foi nada comprovado que vai ter um deletério, que vai ser danificar a visão. O que pode acontecer é a pessoa se tornar mais míope pelo uso constante. Nós temos um verdadeiro boom, estourou uma epidemia, entre aspas, de miopia por causa do uso exagerado desses aparelhos. Né? Olha só. Obrigada por enquanto, viu, doutor? Você aí também tem dúvidas? O doutor Evandro vai ficar com a gente aqui no Balanço Geral. Ele vai voltar daqui a pouco para responder, então, a pergunta de quem está assistindo o Balanço Geral. Vai mandar aqui para a gente para o nosso WhatsApp, o 98884-6107. Até depois, doutor Evandro. E aí, mandou sua pergunta sobre o nosso assunto de hoje aqui, os riscos que os aparelhos tecnológicos trazem para a nossa visão? Então preste atenção, porque o médico Dr. Evandro Rosa está de volta aqui no estúdio já para responder as dúvidas que chegaram pelo WhatsApp, né, doutor? E as pessoas, nos dias de hoje, usando tantos aparelhos eletrônicos, as dúvidas vêm. Vamos dar uma olhada então na pergunta agora que a gente recebeu e vamos encaminhar. Guilherme, o modo leitura dos smartphones ajuda a diminuir os danos à visão? Guilherme, o modo leitura ajuda a dar um conforto, porque as letras ficam maiores e tira melhor o contraste. Então, é recomendável, se você tiver que fazer uma leitura prolongada, que use o modo leitura. Ainda é melhor o livrinho em papel do que esses aí? Melhor. A luz, como eu falei, a luz do LED, né, do smartphone, sempre é mais danosa, né? Causa mais desconforto do que um papel, do que um reader com luz normal, né? Tem mais uma pergunta agora. Vamos acompanhar aí a pergunta de quem mandou pra gente, a Lili. Se a luminosidade prejudica, eu posso usar um óculos escuro para evitar problemas na visão se ficar muito tempo com o celular ou computador? Às vezes quem trabalha até o dia inteiro, né, com o computador. Lili, o próprio computador tem vários recursos. Você pode fazer o ajuste da luz no computador. E a grande dica, eu estava até falando para você, Sabrina, é se você tem que fazer um trabalho muito extenso, dar paradinhas, a paradinha do cafezinho, que a gente fala da aguinha, de 5 minutos, 10 minutos, tentar olhar para o horizonte. Isso te dá bastante conforto. Outra alternativa também, se precisar usar muito o computador e começa a te dar desconforto, é porque você está piscando pouco. Lembre-se de piscar. Se você observar uma pessoa que está usando o computador, o smartphone, você vai ver que ela não pisca.
Então é importante que você tenha o hábito de lembrar de fazer as piscadelas para lubrificar seu olho e melhorar teu conforto. Claro, a luz do computador você ajusta. Se você acha que um óculos com filtro vai lhe ajudar, não tem nenhuma contraindicação, desde que seja confortável para você. Mais uma participação agora, o WhatsApp de quem está falando aí sobre saúde, né, dos olhos. Até cada vez é maior o número de pessoas que têm algum tipo de grau. Não tem cura? Então, também estávamos conversando sobre isso. Está aumentando a miopia. Minhas filhas estão míopes. A tendência genética é preponderante. Doutor, até citou o caso de Singapura, né? Dos pais, se os pais são míopes, vão ser míopes. Mas em Singapura tem um trabalho que, em 1950, apenas 40% da população com 20 anos tinha algum grau de miopia. Hoje, essa população já aumentou para 90% das pessoas com 20 anos têm miopia. O que está acontecendo? Falta de atividade ao ar livre. Nós não estamos deixando nossas crianças brincar ao sol, nós temos que estimulá-las a fazer isso. Às vezes a gente é um pouco preguiçoso e não querer ir lá fora jogar uma bolinha com o teu filho, levar o teu medo. Ou por segurança, até a gente tem medo por segurança. Então, tire as suas crianças da telinha. Não deixe elas fazer essas brincadeiras na telinha. Tem brincadeiras muito melhores sem a telinha do computador. Nós só precisamos estimulá-las. Tá certo. Mais uma pergunta agora pelo nosso WhatsApp aqui nesse sábado, Balanço Geral. A gente está falando de saúde dos olhos. A Elza do Parque Guarani. Gostaria de saber o porquê tem uma sensação de aperto no olho direito. Fiz cirurgia de catarata há 2 anos. Senhora Elza, com certeza isso aí tem que ser discutido com o seu médico. É uma pergunta muito pessoal e eu tenho certeza também que o colega que lhe operou vai ter todo o prazer em lhe ajudar. Isso é uma pergunta que tem que ser avaliada. Muito específica. Então é procurar o seu médico, viu? Fale com ele que ele vai ter prazer em ajudá-la. Tem mais pergunta aí chegando. Vamos dar uma olhada agora do Davi, de Canoinhas. O uso de equipamentos eletrônicos tem o mesmo efeito na visão tanto de dia quanto de noite? O efeito é equivalente. O que a gente nota é que à noite parece-nos que nos causa mais transtorno. Mas não tem nada provado que o efeito possa ser um ou outro. Você deve fazer o ajuste de acordo com a luminosidade do ambiente. Tanto que os celulares hoje em dia já têm um ajuste, né? Você não precisa usar uma luz muito forte à noite e vice-versa. Durante o dia você tem que usar uma luz bem mais intensa para poder identificar os caracteres do celular. É que o celular é a nossa ferramenta de trabalho hoje em dia, né? Nós temos que usar para poder ficarmos no mercado de trabalho e tudo mais. Mas tem que ter um uso ponderado, né? Cuidar, sim, entender, né? E saber que, agora eu vou dar uma pausa preciso para dar uma relaxada. O celular é para o seu trabalho. Se você está usando para lazer, procure outro tipo de lazer, né? Se é para o seu trabalho, não tem alternativa, né? Agora, doutor, aqueles momentos antes de dormir. Apaguei luz, vou deitar, vou dormir, desliguei a televisão. Só uma olhadinha no celular antes. E aí? Isso é horrível, porque a hora que você ativa a luz azul do celular, o teu cérebro entende que não está na hora de você dormir. Você acaba prejudicando o seu sono. Então, a pior hora para você fazer qualquer atividade, celular, notebook, o computador, desktop, é a hora que você está pensando que já deve dormir. A não ser que você tenha que virar à noite, preparar um trabalho para o dia seguinte, tudo bem. Mas se prepare que seu sono não vai ser bom. E também você já vai estar no horário de descansar. O seu olho já está pedindo para descansar. Na verdade, que a pessoa acha que, às vezes, no final do dia, sente aquela ardência, aquele desconforto, não é porque você forçou o olho, é porque o olho ficou muito tempo aberto e poucas piscadelas. Então, é a hora de você fechar o teu olhinho, descansar, tentar fazer no outro dia essa atividade. Relaxar, né? Pedi para o doutor vir aqui um pouquinho, para a gente olhar aqui na tela a próxima pergunta, então. A pergunta da Cris: qual a distância da tela do computador é ideal para a criança assistir desenhos? E por quanto tempo podem ficar em frente às telas? O doutor falou há pouco a questão dos 2 anos para baixo. Cris, criança não deve ficar na tela, né? Então, nós temos que dar outro tipo de atividade. É muito confortável para o pai e para a mãe largar a criança na frente da tela para fazer esse tipo de atividade. Então, o ideal seria que a criança assistisse a televisão, 2, 3 metros de distância, muito mais saudável do que você dar uma tela de computador para ela. Se der, deixe o mínimo tempo necessário, tá? O mínimo tempo eu não recomendo. Então, se precisar, sempre 50 centímetros para mais de distância. E quanto maior a tela, menos cansaço, menos você vai estar estimulando a tua filha a ser uma futura míope. Que é o que nós falamos agora há pouco. Firmeza dos pais, então, Tire essa criança da telinha, vá brincar com ela com outro tipo de atividade para evitar a miopia ou outros problemas de vista. Falando em crianças, tem mais uma participação. Vamos dar uma olhada aqui, a pergunta da Márcia. Meu filho tem 3 anos. E eu deixo ele brincar no máximo 1h30. Brincar é assistir ali, ver, né? Aplicativos, 1h30. Ela tá certa? Márcia, não, 1h30 já estourou a cota, no máximo 1 hora. Então, tem 3 anos ainda? 3 anos. Não estimule a criança a usar isso aí. Seria o ideal que evitasse, né? Mas no máximo é 1 hora até os 6, 7 anos de idade. Né? Doutora, a indicação então é passeie, caminhe, curta ao ar livre.
quem exagerar um pouquinho, relaxar os olhos no fim do dia? Qual a indicação nesse caso? Isso, parar. Sempre que puder, pare 5 minutos, olhe para o horizonte, relaxe o teu olho, isso vai te fazer muito bem. E lembre-se sempre de piscar, se você tem que usar. E troque o lazer, não use o smartphone, as telinhas como lazer. Faça outro tipo de lazer que você vai ser muito mais saudável. Né? É verdade. Muito obrigada pela presença aqui. Foi um prazer, uma ótima tarde e um bom fim de semana, viu? Muito obrigado. Obrigada.